Vamos continuar o nosso estudo sobre a fé de Abraão, a fé do patriarca Abraão, considerando dois versos da Bíblia, dois versos iguais na Bíblia. Gênesis 15, 6 e Gálatas 4, 3. Na verdade, em Gálatas 4, 3, Paulo está citando o texto de Gênesis 3, de Gênesis 15, 6. O texto é o seguinte: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Nós vemos aqui, irmãos, dois versos importantes. Crer, ter fé, como vimos ontem. Fé no Senhor Jesus. Mas isso acarreta o quê? Uma atribuição para a justiça. Outras versões desse mesmo verso diz assim: foi creditado para a justiça. Outras diz assim: o Senhor o aceitou. Abraão creu no Senhor e o Senhor o aceitou. Outro verso diz assim: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça, foi atribuído a ele. Outro diz assim: Abraão creu no Senhor e isso foi considerado, Abraão foi considerado justo por causa da fé. Foi a fé de Abraão, irmãos, que o justificou. Foi através da fé de Abraão que foi imputada, foi atribuída a ele a justiça. Mas como é que é isso, irmãos? Então o Senhor considerou alguém injusto como justo? Vamos lembrar dos rituais do santuário. Os rituais do santuário, o que faziam? Ao apresentar um animal, ao sacrificar o animal, derramar o sangue, espargir o sangue no altar do santuário, do altar de sacrifício do tabernáculo, o que acontecia? O pecador era justificado. Ele voltava a ter união com o povo. Ele renovava a aliança. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo, irmãos, que era para este sacrifício que aqueles sacrifícios de animais apontavam, faz com que Deus nos considere justos. Nós que somos injustos, somos através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, através da fé demonstrada no sacrifício, nós somos considerados justos por Deus. Veja, irmãos, o texto de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 18 a 20. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, o qual por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Pedro está falando assim: está vendo esse sacrifício que vocês estão vendo agora, que se manifestou agora? Ele já existia desde antes da fundação do mundo. O plano de salvação, irmãos, o plano de resgate da humanidade, existia no coração de Deus desde a eternidade. Por isso que nós chamamos o Evangelho eterno. Por isso, irmãos, é que nós somos justificados. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único daquela qualidade, daquela espécie, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer para ter a vida eterna. Isso chama, irmãos, justificação pela fé. Nós somos justificados através da fé. Mas nós somos salvos pela fé, irmãos. Afinal, uma das máximas da Reforma Protestante era sola fide, somente a fé. Somos salvos pela fé? Não, irmãos. A nossa fé não nos torna justos. Em vez disso, a fé é o meio pelo qual obtemos o dom da justiça. O dom da justiça nos é dado por Deus, irmãos. Nos é dado por Deus através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. É o sacrifício do Senhor Jesus Cristo e só o sacrifício do Senhor Jesus Cristo que salva. A fé
faz com que nós nos apropriemos do sacrifício de Cristo, nos apropriemos dos méritos de Cristo. E aí, então, nós somos considerados justos. Temos que cuidar, irmãos, para não achar que é a fé que nos salva. A fé nos leva ao sacrifício de Cristo e é esse que nos salva. Nada do que podemos fazer, irmãos, nada do que vem de nós pode nos salvar. Temos que entender isso. É Deus o Pai que nos salva através do Senhor Jesus Cristo. Nós somos justificados pela fé. Nós somos santificados pela fé. Por quê, irmãos? Porque após sermos justificados, nós desejamos ser recíproco a Deus por tamanha salvação. E aí, então, nós vamos procurar fazer a vontade do Senhor Deus. Nós vamos estudar na Bíblia para como fazer a vontade do Senhor Deus. Nós vamos procurar fazer da melhor maneira possível. De uma maneira tranquila, de uma maneira feliz. Nós vamos procurar fazer a vontade de Deus. E isso é um processo de santificação. A justificação, irmãos, dura um momento. Você aceitou o Senhor Jesus Cristo, creu no Senhor Jesus Cristo. Mas a santificação dura a vida toda, irmãos. Durante toda a vida, nós vamos estar procurando fazer a vontade de Deus. Nós vamos procurar depositar a nossa fé no Senhor Jesus. Como vimos ontem, uma fé vacilante, mas é essa mesma, é essa que temos. E é essa que devemos aperfeiçoar e apresentar a Deus. Isso chama-se santificação pela fé. E nós vamos, depois da santificação, irmãos, depois que o Senhor Jesus voltar, quando o Senhor Jesus voltar, nós vamos ser glorificados. Glorificados pela fé. Mas tudo, irmãos, é por conta do quê? Tudo por conta do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Se tem uma coisa, irmãos, que nós devemos aprender nesse trimestre todo, é que a aliança só se efetua, a aliança só se verifica, só se concretiza através do sangue do Senhor Jesus Cristo. O processo de salvação, que, como diz Pedro, existia desde antes da fundação do mundo. Esse processo de salvação se fundamenta no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Só que tem uma coisa, irmãos. Esse sacrifício do Senhor Jesus Cristo já foi feito. Nós não temos que crer numa futura manifestação do Senhor Jesus Cristo para morrer por nós. Ele já morreu. Nós temos que crer num fato histórico. Temos que crer num fato documentado na Bíblia Sagrada, a morte do Senhor Jesus Cristo em nosso favor. Por isso, então, irmãos, é que nós temos que viver felizes. Como Abraão. Felizes porque pela fé, porque creu, ele teve imputada a justiça. Ele foi justificado. Nós também somos justificados, irmãos, quando cremos, quando demonstramos uma crença efetiva no sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. E daí então, irmãos, somos felizes porque estamos justificados em Cristo.